Pausa básica para uma aguinha, mas agora a gente pode começar a falar sobre o que nós estamos fazendo aqui no Cotidianamente. Na sua tela está a capa agora de forma decente e tranquila para você ver com todos os detalhes aí do livro que nós estamos estudando, o livro O que Cristo Pensa da Igreja. É uma narrativa nada, é um estudo do John Stott a respeito das cartas lá do Apocalipse, tão conhecidas, né? E é interessante porque ele é muito objetivo, muito simples e muito didático naquilo que nos ensina. Para quem não sabe, nós estamos na igreja de Sardes. Eu dividi os estudos em partes, porque nós não teríamos tempo de fazer todos esses estudos aqui direto aqui nesse tempo que a gente tem aqui na live, né? Então a gente picota um pouquinho, corta daqui, corta dali, ajusta e faz o melhor que a gente pode para você aqui. Eu vou ler o texto bíblico porque assim a gente tem a informação completa, não é, da carta. A gente começa a nossa conversa com a informação completa. E o texto que nós lemos, nesse caso aqui, é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6, onde está a carta escrita à igreja de Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Bom, gente, estamos em cima desse texto, estamos em cima desse livro, e eu cometi a gafe de não colocar na tela a leitura bíblica de novo. Eu sempre faço isso, você me desculpa aí, é muito botão para apertar por aqui, tá bom? Mas esse é o texto que nós estamos usando aqui para nortear a nossa conversa. Então vamos lá, vamos lembrar o que é que está acontecendo aqui. João, inspirado por Jesus, inspirado, eu diria, obedecendo Jesus, porque Jesus diz assim a João: escreve aí, vou ditar umas coisas para você e você vai escrever. Não tinha nem opção, né? Não dava nem para pensar muito no que fazer. João escreve, e ele escreve as cartas para as igrejas, sempre com um elogio. Jesus faz isso, Jesus dita as cartas dessa maneira, um elogio, depois vem uma denúncia. No caso da igreja de Sardes, ou em Sardes, a gente sabe que o grande problema daquela igreja era uma igreja hipócrita. Eles não viviam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. John Stott diz que era um evangelho nominal, só no nome, tipo assim, né? Mas é crente, mas nada de viver o evangelho de Jesus Cristo realmente. Bom, na segunda live eu expliquei que Jesus apresenta um remédio, um jeito de resolver essa questão. John Stott chama de remanescente piedoso. É uma frase não muito comum de nós ouvirmos, mas ela está presente na ideia bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, João, ou melhor, Jesus está dizendo que naquela igreja haviam cristãos fiéis de mente e de coração. Gente que não quis ser hipócrita. Eles estavam ali enfraquecidos, sonolentos, digamos assim, pela pressão dos hipócritas que cercavam aquele grupo. Mas Jesus diz para eles: olha, se levantem e vigiem,
Fortaleçam o que resta. E aí ele diz, uma vez que vocês estão atentos agora, cuidem daqueles que têm a sua fé ainda mais fraca, que estão começando a vida diante de Deus. É o jeito que Jesus encaminha aquela igreja para que ela se desperte. Um pequeno grupo que não é hipócrita, que ama Jesus, mas está sonolento, precisava acordar. E ao acordar, precisava ser usado por Jesus, precisava permitir ser usado por Jesus para cuidar de quem estava enfraquecido, digamos assim. E aí John Stott acompanha a narrativa que a gente vai encontrar no versículo 3. Olha só o que diz o versículo 3, está na sua tela. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então Jesus, ele elogia, denuncia o problema, apresenta uma solução para o problema e aí ele diz, mas se você não mudar, eu virei contra você. Eu deixarei você dentro do juízo que você já está vivendo, porque essa é a realidade do amor de Deus, né? O amor de Deus nos salva e nos resgata do juízo que já está sobre nós. Essa ideia de achar que Deus vai acabar com a minha vida, ele não precisa acabar com a minha vida. Sem Deus eu já estou acabado. Essa que é a realidade. Sem Deus eu já estou perdido. Então, Jesus, nesse caso, apresenta esse juízo que viria ou que virá sobre aquela igreja em Sardes, caso as pessoas ali não mudem a sua postura. E o que acontece é que Jesus exorta a igreja para que ela use, sabe o quê? A memória. Não é interessante? No versículo 3 diz isso, não é? Se você não estiver atento, eu virei contra você como um ladrão. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo. E aí por diante. Ou seja, lembre-se do que você já viveu. Né? John Stott diz que o caminho mais curto para o arrependimento é a lembrança. É assim que nós podemos pegar uma história como essa, incrível, né? De uma igreja que é repreendida pelo próprio Jesus, corrigida pelo próprio Jesus, eu até diria assim, e aplicar para nós. Jesus está dizendo, lembre-se, não é? Ative a sua memória. John Stott também lembra que é a verdade para os cristãos, John Stott também diz o seguinte, que aquilo que é verdade para nós, individualmente, é verdade para a comunidade. Por isso que essa fala de Jesus cabe para a igreja global, igreja local. Né? Os membros mais antigos, diz John Stott, podem se lembrar dos dias passados e tentar mudar, não é, esse presente, às vezes contaminado pela hipocrisia, como é o caso da igreja em Sardes. O que é que eles deveriam perceber? E o que é que eles deveriam lembrar? Bem, John Stott diz que eles deveriam se lembrar daquilo que Deus já havia dado a eles. E o que é que Deus havia dado a eles? Deus havia dado o evangelho, sem dúvida nenhuma. Mas John Stott, no seu entendimento, diz assim, que uma sã doutrina somente não pode resgatar uma igreja da morte. E eu concordo com ele, porque ainda que você tenha uma sã doutrina sendo explicada e apresentada, quem movimenta essa sã doutrina no coração das pessoas, quem é? O Espírito Santo. Sim, John Stott diz que eles receberam o Espírito Santo. O Espírito que é um dom especial que todo cristão recebe com o evangelho do arrependimento, era uma realidade para aquela igreja. E eles deveriam se lembrar disso e dar vazão à ação do Espírito Santo no meio deles, para que a sã doutrina fizesse efeito, fizesse sentido, digamos assim. Não é? John Stott depois fala um pouco sobre esse dom do Espírito. O Espírito Santo, diz ele, é o maior dom que qualquer cristão pode receber, o próprio Espírito Santo.
Ele entra na personalidade humana, ele nos transforma de dentro para fora, nos enche de amor, de alegria, de paz, subjuga as nossas paixões e transforma o nosso caráter à semelhança de Cristo. Preciso fazer um adendo rápido aqui, que nós, na Casa da Rocha, estamos estudando o Evangelho de Lucas, né? Sequencialmente, estamos andando e estudando Lucas. E vários domingos o tema foi Vá para a Cruz. Ontem especialmente, não é? Eu preguei pela manhã, depois o Jorge lá em Guarulhos pregou à noite, como você já sabe, a gente mostrou por aqui, e foi um tema forte. Jesus chega diante de Jerusalém, ele está chegando no lugar do seu sacrifício, e nós entendemos que essa caminhada literal que Jesus faz da Galileia para Jerusalém é o convite que ele faz para nós fazermos e vivermos também, indo em direção à cruz. E quem proporciona isso? O Espírito Santo. Nós falamos isso ontem. Quem nos dá condições de irmos para a cruz, de morrermos para nós mesmos, de subjugarmos a nossa tendência humana e pecadora? É o Espírito Santo que faz isso, né? Porque Deus habita em nós e o templo agora é o crente, o cristão, né? Aquele que confessa Jesus. John Stott diz que pode ser que Cristo esteja se referindo ao Espírito Santo quando diz à igreja de Sardes: lembre-se, portanto, do que você recebeu. John Stott acredita que essa chamada à igreja de Sardes, para que ela se lembre do que recebeu, tem a ver com o Espírito Santo. E aí ele explica algumas coisas que são um pouco complicadas para nós explicarmos. Por exemplo, para nós entendermos, melhor dizendo, 7 espíritos. Né? Apesar de estranha, a expressão se refere ao próprio Espírito Santo, diz John Stott. John Stott diz que Jesus lembra à igreja em Sardes que o Espírito Santo pode trazer ressurreição. É sobre isso que ele está falando. 7 estrelas, 7 espíritos, 7 estrelas. Olha que legal. As 7 estrelas, diz John Stott, representam as 7 igrejas. Em sua mão direita estão as 7 igrejas. Aqui, mão direita. Em sua mão esquerda, os 7 espíritos. E segundo John Stott, Cristo está disposto a juntar, não é, ambos, igreja e Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo já foi derramado. E essa obra já foi feita. Não é de uma vez por todas, por sinal. Não há segundo derramamento do Espírito Santo. É preciso se encher dele. Então, usando 7 espíritos, 7 igrejas, o que é que John Stott entende? É que Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo já foi colocado sobre todas as igrejas. Ele já foi derramado sobre as igrejas. Estamos lendo um texto que foi escrito muitas décadas depois daquele fenômeno maravilhoso descrito em Atos dos Apóstolos, a chegada do Espírito Santo. A igreja já tem o Espírito. Nós não precisamos de uma nova onda. Nós não precisamos de uma palavra profética. Agora o Brasil vai viver uma nova onda e o Espírito está chegando. O Espírito já chegou. Deus tem algo novo para fazer. Já fez. Agora nós precisamos nos encher do Espírito. Essa é uma mensagem, diz John Stott, emergencial para os cristãos do século XXI. E aí ele analisa a recompensa que aqueles que foram fiéis receberão por sua fidelidade. Isso está no versículo 4 e 5, e nós entendemos o que John Stott diz. Ele diz o seguinte: muitos haviam se contaminado pelo pecado, mas haviam aqueles que resistiram à tentação. Esses usariam vestes brancas. John Stott diz que o branco em Apocalipse certamente representa pureza. E é bom lembrar que esses vencedores que se tornam puros, não se tornam puros pelo seu mérito. Vamos tomar cuidado com isso. E é bom mesmo dar uma pausa nessa situação, né? Aquele que foi fiel vai receber porque foi fiel. Vai receber porque Deus é misericordioso. Não pelo seu mérito, porque ser fiel é a condição que todos nós devemos viver em resposta ao amor de Jesus à nossa vida, né? Então é o que ele diz. É bom lembrar que esses vencedores não têm mérito.
O que eles têm é a graça divina sobre eles. E aí ele fala, João fala sobre o livro de Deus, né, no versículo 5. John Stott diz que é um símbolo em que está implícito o fato de que Deus mantém o nome do seu povo escrito, registrado. Existem algumas coisas que nós não vamos entender com essa cabeça pequena que a gente tem, né, gente? Não dá para a gente conhecer as profundezas de Deus, como diz Paulo lá em Romanos, a profundidade da pessoa do próprio Deus. Só o Espírito Santo para conhecer Deus. A gente não consegue. Então, eu penso que também há um esforço de Deus, que se Deus tivesse que fazer esforço, né? Deixa eu mudar minha palavra, né? É uma perspectiva de nos fazer entender o que ele quer dizer. Então, John Stott diz que nossa promessa de Cristo ao vencedor em Sardes é que Jesus não apagará o nome desses vencedores do livro da vida. Para a gente entender que Jesus realmente vai se lembrar da gente ou dos fiéis até o último dia. E para encerrar, é bom a gente se lembrar que a igreja em Sardes começa o seu problema com hipocrisia. E Jesus diz que ela está morta. E é forte essa conversa, né, gente? Uma igreja que é morta porque é hipócrita. E é mais ou menos isso que nós vemos Jesus dizendo àqueles fariseus que tanto davam trabalho para ele, que tanto questionavam, que tanto mal faziam a Israel com a sua religião morta, hipócrita. Mortos. Jesus, inclusive, os compara a sepulcro caiado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, já diria minha mãe, né? Ou seja, gente que não vive o evangelho. Que as nossas comunidades, e aqui falo pela Casa da Rocha Guarulhos, que sejamos autênticos. Pecadores, sem dúvidas, sem dúvida. Pecadores, admitindo que somos pecadores, entendendo que somos pecadores, lutando contra o pecado dia a dia, mas sem hipocrisia, sem fingir uma santidade que não existe, sem fingir ser bacana diante da dificuldade da vida e da dificuldade em ser pecador, sempre assumindo a sua condição de quem luta mesmo sendo pecador. Que Deus nos ajude, porque a gente não quer ser uma comunidade morta, a gente quer ser uma comunidade viva, e que Jesus nos dê graça para que isso aconteça. É a nossa oração. Esse é o nosso Novamente, dentro do Cotidianamente, a nossa live, e quarta-feira tem mais. Bora!